Você já imaginou como seria a sua vida se não precisasse lidar com tantos imprevistos financeiros? Você trabalha muito, tem uma excelente renda, mas parece que todo mês acontece algo que te impede de guardar algum dinheiro e, consequentemente, construir patrimônio. Praticamente 99% dos imprevistos que acontecem na nossa vida poderiam ser previstos, e eu vou te explicar quais são eles aqui nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, sou Fran Merten, educadora financeira, especialista em finanças pessoais e investimentos, e o meu objetivo aqui é te trazer cada vez mais clareza, segurança, para que você consiga alcançar os seus objetivos e, consequentemente, a sua liberdade financeira. Então, eu vou relacionar para você aqui 10 imprevistos que podem ser previstos, que eles vão parar de comprometer o seu orçamento financeiro, a sua rotina financeira e também os seus investimentos. Então, o primeiro deles é que se você tem uma casa, um apartamento, você sabe que em algum momento isso vai dar manutenção. Então, pode ser que seja uma pintura, um problema no telhado, pode ser que seja a máquina de lavar que deu problema ou a geladeira que parou de funcionar, o ar-condicionado no verão que precisa de uma manutenção, a colaboradora que trabalha com você precisa pegar férias, você precisa pagar 13º. Isso tudo, se não estiver dentro do seu orçamento, você vai tratar como um imprevisto e aí vai impactar drasticamente a sua rotina financeira e os seus investimentos. Então isso precisa estar diluído dentro do seu orçamento para que você não seja pega de surpresa. O segundo imprevisto que pode ser previsto é que se você tem filhos, você sabe que em algum momento ele pode ficar doente, ele vai precisar de uma consulta médica, ele vai precisar de remédios, exames. E por mais que você tenha um plano de saúde, talvez você pague uma coparticipação e aí isso também vai impactar no seu orçamento. Existe também a possibilidade de o tempo que você ficar cuidando do seu filho, você tem uma renda reduzida. Se você é uma empresária, autônoma, você acaba não produzindo. Então, tudo isso a gente precisa avaliar para que você não seja pega de surpresa. Então, é um tipo de imprevisto que sim, pode ser previsto se você já colocar isso no seu orçamento. Como que você faz isso? Mensalmente você pode ir fazendo uma reserva para esses tipos de imprevistos. Então, você vai separar um valor ali por mês e já vai fazendo o investimento, você já vai guardando esse valor para que quando aconteça, se acontecer, você tenha para onde correr sem precisar impactar a sua rotina. E falando de redução de renda, a sua renda em algum momento ela pode oscilar, então esse é o terceiro imprevisto que pode ser previsto. A gente teve a pandemia, aonde que muita gente teve renda reduzida, por conta da situação que a gente viveu. Se você é empresária, autônoma, você sabe que existem altos e baixos, então se você não tem uma renda fixa no seu negócio, isso pode acabar impactando a sua rotina financeira. Você precisa estar preparada para isso, você precisa ter um capital de giro para te dar esse suporte e você também pode se preparar fazendo o quê? Uma reserva mensal para que se acontecer algum imprevisto você consiga tirar um valor para ajudar a pagar as contas do mês sem impactar toda a sua rotina financeira e os seus objetivos. O quarto imprevisto que pode ser previsto são aquelas despesas anuais como o IPTU, o IPVA, o seguro da casa, o seguro do carro, o aumento da mensalidade do colégio dos filhos. A gente sabe que tudo isso acontece aí todos os anos e mesmo assim muita gente ainda acaba não colocando isso no orçamento. E isso, consequentemente, acaba impactando a rotina mensal. Você acaba deixando de investir para outros objetivos porque, esse mês eu tenho que pagar o IPTU e eu não lembrava. Esse mês teve aumento do colégio das crianças e eu esqueci totalmente, agora eu estou no 0 a 0 e não consigo tirar nenhum valor para investir. Então, se você já se prevenir, se você já se planejar com antecedência, isso deixa de ser um imprevisto na sua vida. O quinto imprevisto que pode ser previsto é que se você tem um celular, se você tem um eletrônico, você sabe que em algum momento ele pode estragar. E aí você vai precisar ou comprar um novo ou mandar para manutenção. Então é um tipo de problema que pode ser previsto, porque você tem esse eletrônico, você sabe que isso pode acontecer, você não precisa esperar o problema chegar para daí você, agora eu tenho que dar um jeito e vou ter que tirar dinheiro não sei da onde para comprar um celular novo, para comprar um notebook novo. Não, vá fazendo uma reserva mensalmente para esse fim também, que dessa forma a gente consegue eliminar esse tipo de imprevisto. O sexto imprevisto que poderia ser previsto é que se você tem um veículo, você sabe que em algum momento ele vai dar manutenção.
Tem a manutenção anual, que talvez isso já fique na sua mente, que você sabe que tem que ser feito, mas também tem as manutenções esporádicas. Pode acontecer de, por exemplo, furar um pneu e você ter que mandar no borracheiro. Pode acontecer de arranhar a lataria, amassar e você precisar mandar arrumar isso também. E não vai compensar você acionar o seguro. Então, você vai tirar dinheiro do seu orçamento para poder bancar isso. Se você não estiver preparada, isso também vai impactar a sua rotina financeira e seus objetivos futuros. O sétimo ponto aqui, o sétimo imprevisto que poderia ser previsto é que se você tem um animal de estimação, você sabe que você vai ter gastos com ele. Principalmente depois que ele começa a atingir uma certa idade. Então, seja lá gato, cachorro, papagaio, independente do animal de estimação, ele precisa de cuidado. Eu tenho um pet de 14 anos, então eu sei que eu tenho gastos bem altos com ele. Então, eu já fiz uma reserva para isso também. Porque às vezes é um ultrassom que eu preciso fazer, ou um remédio que ele não tomava com frequência e agora eu preciso bancar todos os meses por causa da idade que ele já está. Então você precisa se organizar também para não ser pega de surpresa. O oitavo imprevisto que pode ser previsto é que em algum momento você pode precisar ajudar alguém da sua família. Pode ser que seja uma mãe, um pai, você precisa pagar uma consulta médica, pagar um exame de urgência. Você é a pessoa na família que tem mais condições de poder ajudar. E aí você vai acabar se apertando se você não tiver isso também, de certa forma, projetado no seu planejamento. Como que você pode pensar em se planejar com relação a isso? Tendo uma reserva de segurança. Você tendo uma reserva de segurança, você sabe que se acontecer alguma situação como essa, você pode recorrer para ela. O nono imprevisto que pode ser previsto é algo que acontece com muita frequência, que são as datas comemorativas. Então, é aniversário de filho, de afilhado, de mãe, de pai, de sogro, aniversário de casamento, aniversário de algum amigo, Páscoa, Dia das Crianças, Natal. São tudo datas que você precisa estar atenta. Porque se você acabar negligenciando essas datas, quando acontece, o seu orçamento para presentes vai lá no alto. E aí você acaba comprometendo algum outro tipo de objetivo futuro que você tenha em mente ou que você tenha colocado no seu orçamento. E o décimo imprevisto que pode ser previsto são as taxas, multas, documentos, impostos, que todo ano vai ter alguma coisa para você pagar. Então, se você, por exemplo, está trocando uma casa, tem toda a despesa com impostos que você precisa pagar. Se você, por exemplo, está trocando um carro, talvez tenha alguma despesa de documentação ali também que você precisa honrar. Todo ano a gente tem o imposto de renda. Então, além de você pagar o contador, você talvez precise desembolsar algum valor para pagar o imposto. Então, você também já precisa ficar atento para isso. Se você não tiver isso planejado, se você não tiver atenta, consequentemente, você vai ser pega de surpresa e vai ali apertar o seu orçamento financeiro, evitando que você consiga investir para os seus objetivos futuros. Então, aqui para a gente revisar, manutenção da casa seria o ponto 1. Se você tem filhos, ponto 2, a renda pode oscilar, o imprevisto 3. IPTU, IPVA e demais taxas anuais é o imprevisto 4. Estragar algum eletrônico é o imprevisto 5. Manutenção de veículo é o imprevisto 6. Gastos com pet é o imprevisto 7. Você pode precisar ajudar alguém da sua família, é o imprevisto 8. As datas comemorativas, o imprevisto 9. E o imprevisto 10 aqui, que são as taxas e demais impostos que você pode vir a pagar. Então percebe que se você fizer aí um levantamento desses 10 imprevistos que podem ser previstos, você já vai assim melhorar em 99% o seu orçamento financeiro e evitar esse tipo de desculpa de não conseguir guardar porque aconteceu alguma coisa que eu não imaginava que fosse acontecer. Eu trabalho muito isso com os meus clientes dentro da consultoria financeira FM. Inclusive, recentemente, uma cliente teve problema no telhado da casa, vai ter que desembolsar R$3.000, só que isso não vai impactar a rotina mensal dela, porque ela já estava fazendo uma reserva. E aí ela vai usar parte do dinheiro da reserva para poder arcar isso. Se ela não tivesse esse dinheiro, possivelmente ela iria se prejudicar de alguma forma dentro do seu orçamento mensal, deixando de pagar alguma conta ou talvez até teria que pegar um empréstimo para conseguir resolver essa situação. Então, por isso que é tão importante você ter a clareza que todos esses imprevistos, eles podem ser previstos. Você só precisa ter
planejamento. Agora me conta aqui nos comentários se você já tinha pensado nesses imprevistos como algo previsto e o que você faz quando eles acontecem. Até o próximo vídeo.